Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, consagramos a Ti essa noite e pedimos, Pai, cuida de toda a nossa semana, para que essa semana seja uma semana de bênção, para que essa semana seja uma semana de resposta. Oramos por justiça nas portas, sim, ó Deus, tudo aquilo que nos foi roubado, aquilo que nos foi tirado, traz de volta, traz uma restituição, oportunidades que foram perdidas, conexões que foram perdidas, portas que foram perdidas, traz de volta, Pai. Pedimos uma restituição total e completa e cremos no agir do Senhor. Meu Deus, há coisas que para o homem é impossível, mas não para Ti. Por isso, Pai, apresentamos a Ti agora, eu apresento as minhas causas e apresento as causas de todo esse povo que está aqui junto comigo. Apresentamos também diante de Ti todas as nossas cartas e pedimos a Ti, Jesus, tudo aquilo que é impossível, que está escrito nas nossas cartas, tudo aquilo também que não foi escrito nas nossas cartas, mas que tem sido motivo das nossas orações, nós pedimos a Ti um agir sobrenatural. E pedimos, inclusive, Pai, que essa semana tenhamos respostas, oramos, para que o Senhor derrame favor sobre a nossa vida, que o Senhor fale a respeito de nós para pessoas, abrindo portas, abrindo oportunidades, trazendo recursos, liberando acessos, trazendo conexões e colocando vida, muita vida em nossos sonhos e projetos. Apresentamos a Ti, Pai, e pedimos, manifesta Teu poder, Pai, manifesta Teu poder e que todo ataque da serpente, aquilo que o Senhor tem nos confiado, nós damos ordem agora que retroceda e que caia por terra. Oramos apresentando a Jesus todas as cartas, todos os pedidos de oração e declaramos: haverá a manifestação do impossível de Deus. O Deus do impossível age em nossa vida. O Deus do impossível é bem-vindo na nossa casa, é bem-vindo no nosso caminho, é bem-vindo em nossas conversas, é bem-vindo em nossas oportunidades. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção. E também oramos, Espírito Santo de Deus. Oramos para que o Senhor nos dê força. Sim, ó Deus. Nós precisamos da força de Deus em nossa vida. Dá-nos da Tua força, doce e amado Espírito Santo. Dá-nos da Tua unção. Dá-nos milagres, dá-nos curas, dá-nos livramentos, dá-nos mais do Senhor, dá-nos a Tua voz de direção, nos guia a passos verdejantes e a águas tranquilas. E também, Jesus, Te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, e Te pedimos, Pai, lava-nos completamente com o sangue precioso de Jesus. Tira, Senhor, toda a culpa, tira toda a acusação, tira toda a condenação dessa pessoa, como está escrito na Tua palavra, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, nenhuma condenação há. Essa pessoa está livre, essa pessoa está perdoada. O Senhor a perdoou. E no nome de Jesus, nós também, Pai, abençoamos e liberamos o perdão para todo aquele que nos faz o mal ou que já nos fez o mal. Nós perdoamos, liberamos, Pai, liberamos o perdão em nome de Jesus e enche o nosso coração de misericórdia e de amor, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Eu quero liberar uma palavra que eu senti no meu espírito quando eu comecei a orar hoje aqui. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, o Deus do impossível. Começa a liberar coisas que humanamente eram impossíveis de acontecer. No nome de Jesus, aquilo que é improvável de acontecer.
aquilo que você não tem chance que aconteça. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus vai abrir caminhos, Deus vai abrir portas para você, Deus vai te honrar. Em nome de Jesus, o Deus do impossível vai falar através de uma reunião. O Deus do impossível vai entrar nessa audiência. O Deus do impossível vai entrar no meio dessa negociação e você vai ver o improvável acontecer. Anota aí, porque essa palavra estou liberando hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você que não fez a sua carta ainda para Jesus, pega aí uma folha de caderno e entra no propósito. Entra no propósito. Mesmo que você não tenha pegado os primeiros dias dessa oração, entra agora, pega aí, faz uma carta para Jesus, escreve aí, assina teu nome no final da carta. Amém? E vamos apresentar a Deus aqui. Estamos apresentando às 6 da manhã, às 18 horas, crendo no agir de Deus, crendo no operar, no trabalhar do Espírito Santo. Então eu quero pedir para você, entra de cabeça aqui nesse propósito, em nome de Jesus. Amém? Deus me deu uma palavra, e antes de eu compartilhar essa palavra, quero pedir para você compartilhar com 10 pessoas essa oração. Manda aí para 10, para 1000, para 10 mil, para quantas pessoas você pode alcançar. Faça o máximo para alcançar. Você sabe, uma das coisas que... Você já olhou aquele filme O Último Homem? Sabe, aquele filme ali foi... Acho que eu olhei umas 2 vezes aquele filme, de tanto que me impactou. Porque ali conta a história de um soldado na guerra que não pegou em armas. E ele era como se fosse um médico lá dentro do regimento. E aquele homem salvou tantas pessoas, mais um, e ele pedia forças para Deus, né, que o Senhor desse mais força para ele resgatar mais um homem. E ele passou a noite inteira resgatando homens que estavam doentes, que haviam sido feridos, que estavam, sabe, entre a vida e a morte, estavam mal. E ele ia no campo de batalha, sabe, no meio daquela nuvem de balas, ele conseguia resgatar mais um, conseguia resgatar mais outro, e levou muitos homens. Muitos homens ele conseguiu resgatar. Eu creio, sabe, que em vários momentos que eu estou na televisão, eu tenho pedido isso a Deus. Senhor, me dá recurso, seja para mais um mês, para mais 3 meses no meu ministério, para que eu possa ganhar mais um homem, para que eu possa ganhar mais uma vida, para que mais pessoas possam ser alcançadas. E se você tem essa oportunidade, faça isso. Manda essa oração até o último homem, manda essa oração até a última mulher dos seus contatos. Sabe, faça o melhor para alcançar as pessoas que estão próximas de vocês. Faça o melhor para você, sabe, conseguir, de fato, fazer algo relevante para Cristo. Deixa eu testemunhar algo aqui para vocês. Eu recebi o testemunho da Lourdes e ela escreveu assim: a paz do Senhor Jesus, quero testemunhar uma cura de câncer que o Senhor Jesus operou na vida da minha sobrinha. Ela foi diagnosticada com câncer na garganta e eu já lhe acompanhava em oração todos os dias, sem faltar nenhum. Fiz um propósito com o Senhor Jesus e Ele curou a minha sobrinha para a honra e glória do seu nome. Agradeço a Deus por ter lhe conhecido. Muitas coisas mudaram na minha vida. Que Deus abençoe sua vida e sua família em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Lourdes, Jesus que cura. Amém? Nossa fé está em Jesus e glória a Deus. E você vê quantos testemunhos nós temos aqui de cura de câncer. Nós cremos que Jesus está vivo. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Gênesis capítulo 3, verso 9. O Senhor vem na viração do dia e pergunta: Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Que impressionante essa palavra. Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Sabe por quê? Porque Adão havia se escondido por ter pecado contra Deus. Eu quero falar um pouco hoje sobre a síndrome de Adão. O homem, quando ele é fraco. O homem que não tem governo na sua casa.
Eu quero falar um pouco sobre isso, porque o problema nunca foi só o pecado, foi o silêncio de quem deveria falar. E aqui não é só homem, né, mas mulher também. Adão não protegeu, não confrontou, ele se calou. Quando Eva ofereceu para ele o fruto proibido, ele poderia ter dito, nós não vamos fazer isso. Mas ele foi governado. Ele não governou, deveria ter governado e não governou, deveria ter falado e não falou. E até hoje, muitas pessoas repetem o mesmo padrão, que é o padrão da omissão, certo? Quando você deveria dizer, eu não como isso. Quando você deveria dizer, olha, Eva, nós não podemos cometer esse pecado contra Deus. Nós não podemos comer, Deus disse para nós não comermos. Você sabe que alguém dentro da relação vai ter que aprender a falar no casamento? Principalmente quando vê a oportunidade e o marido chega empolgado em casa e diz, olha, me apareceu uma oportunidade, a mulher diz, vamos orar primeiro? E daí ele diz assim, não vamos orar. E ela diz, não, vamos orar. Nós já combinamos que toda oportunidade nós vamos orar. Você sabe, sempre que alguém fala, se estabelece um governo. E a síndrome de Adão, ela se manifesta assim. Pessoas que fogem de conversas difíceis, não querem conversar coisas que precisam ser conversadas. E dentro de um casamento, né, e até mesmo dentro de uma empresa, as conversas difíceis é que vão trazer os ajustes. Nem tudo é fácil, nem dentro do casamento, nem dentro da empresa, mas uma conversa de ajuste é necessária. A síndrome de Adão também terceiriza a culpa, porque quando Adão pecou e Deus veio falar com ele, Adão disse, a mulher que me deste, foi ela, a culpa é dela, a culpa não é minha de eu ter comido o fruto, a culpa é dela. Há muitas pessoas que terceirizam a culpa nunca é delas, a culpa é dos outros. Você já notou isso, que tem gente que terceiriza tudo? A culpa é sempre dos outros, nunca é dela. Ela nunca erra, ela nunca falha. Daí quando ela diz que ela falha, daí ela diz, não, eu falhei de confiar, eu falhei de ser bom demais. Não é isso. Adão disse, a mulher que tu me deste, ou seja, Adão transferiu a culpa. Muitas vezes nós estamos transferindo a culpa também na nossa vida. Então, o fato de não termos sucesso, a culpa é de termos muitas vezes nascido numa família simples, ou a culpa é porque o governo, a nação não me dá oportunidade, as pessoas não me dão oportunidade. Bem, se você viver a vida inteira sempre culpando os outros, você nunca vai crescer e nunca vai prosperar. Essa é a síndrome de Adão. Adão disse, foi a mulher que tu me deste. Bem, mas era ele que tinha que ter dito não, certo? Eu não posso responsabilizar o outro por algo que eu fiz. Eu tenho que assumir a culpa. Eu tenho que dizer, eu sou o culpado disso. Então, a culpa é minha, certo? Ataquem a mim. Bem, uma outra coisa, Adão se omite no casamento, na paternidade, na fé. Tem gente que quer se omitir dentro de casa. Sabe, o filho faz e acontece e fica tudo por isso mesmo. Não existe ninguém que diga, olha, você está errado. É que a gente não quer comprar briga com as pessoas. A gente não quer comprar briga em casa, a gente não quer comprar briga na igreja, a gente não quer comprar briga na família. Né? Você vê que a maioria das pessoas elas não querem se envolver com nada. Elas não querem comprar algumas brigas e elas acabam se omitindo. Ou seja, Adão, ele está presente fisicamente, mas ausente emocional e espiritualmente. Ou seja, ele está ali, mas ao mesmo tempo ele está ausente. Porque, sabe, ele vai deixando as coisas acontecerem. Ele poderia ter dito para Eva, não vamos fazer isso? Não podemos fazer isso? Ou seja, tem que ter alguém sempre para dizer não vamos fazer isso, ou vamos fazer isso, certo? Mas tudo precisa de um governo, tudo precisa de alguém que diga não, isso não é bom para nós, não vamos seguir por esse caminho.
Vive no modo sobrevivência, mas nunca no propósito. Adão era assim. E por isso ele acabou pecando contra Deus. Onde pessoas se calam, a serpente fala. Adão deveria ter falado. Eva deveria, não ter ouvidos à serpente. Mas por Eva não ter falado e repreendido a serpente, a voz da serpente governou. Será que nós não deixamos muitas vezes a voz da serpente falar? O inimigo assume o controle quando a serpente fala. Quando você dá ouvidos, não à voz do Senhor, mas à voz do inimigo. O casamento adoece, os filhos se perdem, o caos entra pela porta da omissão, dentro de uma casa. Então, se ninguém falar que a coisa está errada, a coisa vai ficando cada vez pior. Se ninguém falar. Agora, entenda, Deus criou o homem para ser sacerdote, protetor e governante do lar. E quando ele abandona esses papéis, toda a estrutura desmorona. Miles Monroe diz: quando o homem não sabe quem é, tudo se perde, a família, a sociedade e as gerações. É papel do homem saber quem ele é. E o homem, ele tem que governar. Ele precisa ter uma mente de governo. Ele precisa aprender, que a responsabilidade é dele, de suprir, de cuidar da família, de proteger os filhos, de proteger o seu cônjuge. Entenda, e isso é muito importante, se o homem não fala, não lidera, não protege, algumas coisas começam a acontecer. A esposa fica sobrecarregada, os filhos emocionalmente feridos, o lar fica vulnerável, o casamento fica à deriva e gerações distantes de Deus. E você sabe, onde não há sacerdotes, há opressão. É por isso que o homem tem que ser o cabeça do lar. O homem tem que conduzir a família na fé. O homem precisa ser alguém que mais ora, que mais busca, e hoje nós vemos o contrário. Nós vemos que a mulher busca mais do que o homem. E claro, ambos devem buscar, mas o homem que deveria encabeçar isso, deveria liderar sobre seu lar, e não o contrário disso. Hoje você vê pessoas frágeis que se ofendem por qualquer coisa. Ou seja, o cabeça do lar que deveria ser um exemplo, que deveria, liderar, acaba permitindo muitas vezes, com que qualquer tipo de ferida o pare, o desanime. Entenda, o Senhor perguntou para Adão: Adão, onde você está? Onde você está na vida da sua esposa? Adão, onde você está na vida dos seus filhos? Adão, onde você está no altar da sua casa? Adão, onde você está no seu propósito? Nós temos que estar posicionados espiritualmente. Nós temos que proteger o nosso lar. Nós temos que proteger os nossos filhos e temos que ter algumas conversas difíceis muitas vezes dentro de casa. E eu sei, Deus tem um propósito para a tua família. Deus tem um propósito com teus filhos. Deus tem um propósito com o teu lar. Lute pelo teu lar. Proteja o teu lar. Não deixe, com que pessoas venham a destruir a sua moral e destruir a vida dos teus filhos. Não permita isso. Lute como um leão para proteger a vida dos teus filhos. Lute. Lute em intercessão. Lute, até mesmo sendo forte diante das oposições, mesmo que você seja uma parede e eles estejam nas suas costas. Lute pelos seus filhos, não aceite. Não aceite que toquem nos seus filhos. Não aceite que o inimigo ele venha derrubar os teus filhos. Lute por eles. Seja um sacerdote no teu lar. E você, mulher que está aí me ouvindo, você precisa ser uma mulher de intercessão. O marido e a mulher precisam combater espiritualmente aquilo que vem para derrubar o seu lar, aquilo que vem para destruir as promessas de Deus. Deus tem promessa na vida dos teus filhos. Deus tem promessa na tua casa. Não permita com que o diabo destrua o teu lar. Se posicione, ore, não permita, quebre ciclos. Quem protege, lidera
e ama estar posicionado. Seja alguém de posicionamento forte dentro do seu lar. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu deixo essa instrução para você. E eu pergunto para você, homem, onde estás? Adão, onde estás? Onde estás? Será que você está na frente ou você está na retaguarda? Onde estás? E a mulher que está aí me ouvindo, escute. Você precisa ser sábia e não dar ouvidos à serpente. Se você der ouvidos para a serpente, o inimigo pode destruir o teu lar. Não dê ouvidos à serpente. Não dê ouvidos ao engano. Não dê ouvidos àquilo que vem tirar você do propósito de Deus. Não dê ouvidos à serpente. Mulher, eu falei do homem, agora estou falando da mulher. Não dê ouvidos à serpente. Não dê ouvidos à serpente. Não deixa a serpente falar no teu ouvido. Não deixa. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Quero declarar agora o Salmo 91. Esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Amém? E eu quero pedir para você que está aqui junto comigo, que você me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. E se você não é meu aluno na Academia Kingdom Global, eu convido você a se tornar meu aluno. Lá no meu site www.vinicius17.com.br você pode se tornar aluno nosso na Academia Kingdom Global. Amanhã, inclusive às 6h45 da manhã, depois da oração da manhã, eu estarei na Academia Kingdom, junto com todos os meus alunos. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Nós estamos falando sobre metanoia, estamos no módulo de metanoia e amanhã eu entrego mais uma chave para os meus alunos. Vai ser algo tremendo. Vem ser meu aluno, vem conhecer mais a palavra de Deus, vem aumentar seu discernimento espiritual. Em julho, se Deus me permitir, estarei nos Estados Unidos. E você que mora nos Estados Unidos, vem se inscrever para a Escola de Profetas que nós teremos nos Estados Unidos. Vai ser uma bênção, traga pessoas com você, vem com a tua família, vai ser algo maravilhoso, serão 2 dias de escola e eu creio, vai ser impactante em nome de Jesus. Amém? Já compartilhou aí? Deixa eu declarar o Salmo 91, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Pega aí a sua carta e volto a dizer, se você não conseguiu baixar a sua carta para Jesus, você pode pegar uma folha de caderno, certo? E fazer a sua carta e apresentar aqui diante de Deus às 6 da manhã e às 18 horas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, apresento toda a carta para Jesus a Ti agora. E a palavra que me veio muito forte aqui nessa oração, Senhor, foi que o impossível vai se tornar possível. Essa semana nós veremos o impossível se tornando possível. Essa semana nós veremos a glória de Deus. Nós veremos o agir do Espírito Santo. Nós veremos o mover de Deus. Nós veremos coisas grandes, coisas poderosas de Deus acontecendo. Senhor, eu oro agora para que todo plano do inimigo seja frustrado, para que todo laço de Satanás seja quebrado e que grandes coisas aconteçam, que haja um liberar de Deus sobre a vida dessa pessoa, haja um liberar de Deus sobre a sua casa, haja um liberar de Deus sobre a sua família. Toque-os com o teu poder, Jesus. Senhor, eu oro e profetizo, o impossível vai acontecer. Nós veremos a glória de Deus, nós veremos a glória de Deus, nós veremos quadros irreversíveis
sendo revertidos. Nós veremos, para a glória de Deus, boas notícias. Nós veremos em reuniões que tudo virará a nosso favor. Nós veremos em audiências que o Senhor estará conosco. Nós veremos a justiça de Deus, a prosperidade, o livramento, a proteção do nosso Deus operando em nosso favor. Nós veremos o impossível acontecendo em nome de Jesus Cristo. Eu libero essa palavra com toda a fé e com toda a convicção que eu tenho em nome de Jesus Cristo. E declaramos milagres. Nós veremos milagres de todo tipo, o impossível acontecendo, o agir de Deus nos surpreendendo para a glória de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Escreve aqui nos comentários, verei o impossível essa semana de Deus. Compartilhe com 10 pessoas essa oração agora. Amém? Se você ainda não compartilhou, faça isso. Salve mais um. Vá até o último homem. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde e que Deus te proteja. Amanhã, às 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Se você perdeu a palavra que foi ministrada hoje, dá uma olhada lá na palavra. E eu quero também agradecer a todos aqueles que lutam junto comigo, através dos programas de televisão, para nós ganharmos pessoas. Que Deus abençoe a todos e a todos que oram também. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus avanço, crescimento, e que o Senhor traga para a nossa vida a vida extraordinária que Cristo tem na sua palavra para nós. Queremos viver essa vida abundante, essa vida cheia de alegria, essa vida cheia de paz e cheia de promessas de Deus, promessas de salvação, promessas de mudança, promessas de libertação, promessas de vida, de comunhão com Deus. É essa vida extraordinária que nós queremos. E eu quero declarar, Pai, saúde a todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, que seja curado. Em o nome de Jesus Cristo, aquele que cura, aquele que opera milagres, aquele que transforma corações, aquele que restaura o corpo físico, aquele que restaura os movimentos, aquele que pode curar da infecção, aquele que pode curar da inflamação, aquele que pode mudar um quadro clínico. Eu quero declarar saúde no nome de Jesus Cristo, aquele que cura. É no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus Cristo nessa oração. E eu te peço também, Senhor, leva embora toda perturbação, leva embora opressões, leva embora todo cansaço, leva embora tudo aquilo que luta contra essa pessoa e que toda arma forjada contra ela não prospere. Nós quebramos completamente todos os planos de Satanás, toda obra do mal e pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção, Senhor Jesus. Sim, nós cremos em ti, Senhor, vá à nossa frente, abrindo caminhos, trazendo rompimento, trazendo o avanço, Senhor, abrindo portas, sim, e preparando, Senhor, as pessoas certas, preparando as ferramentas certas para nós em nosso caminho. Também oramos por provisões sobrenaturais, para que essa semana que está iniciando, Pai, seja uma semana de milagres, seja uma semana de provisão do Senhor, seja uma semana de grande e extraordinário poder e graça liberados sobre a nossa vida. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção, Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Estamos no propósito da oração da vida extraordinária. Eu quero fazer um ato de fé, um ato profético junto com você agora, certo? Você que está com a sua planilha em mãos, eu gostaria que você levantasse a sua planilha, certo? E você que não tem ainda, baixe gratuitamente lá no meu site, é gratuito para você baixar. E se você não conseguir baixar, pegue uma folha em branco mesmo e faça a sua planilha. São 7 áreas da vida que nós estamos orando e profetizando. Estamos no 7º dia de oração. Amém? E estamos crendo no agir de Deus. Então você vai pegar aí a sua planilha, levanta ela para cima assim e diga assim comigo: Pai, em nome de Jesus Cristo, profetizamos bênção sobre essas 7 áreas. E
declaramos que o Senhor está no controle de cada uma das áreas da minha vida. Também creio, Jesus, que Tu é quem controla as portas da minha vida. Entrego tudo a Ti e declaro que Tu és o Deus da minha salvação, o Deus do meu socorro, que nada me faltará, porque o Senhor está na minha vida. Eu libero palavras de bênção, de vida, de crescimento, de abundância, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Eu creio que Deus está fazendo coisas grandes aqui nesse propósito. Amém? Estamos profetizando, estamos com 2 motores, oração e jejum. Certo? Tenho ensinado isso para vocês, que a oração é como um motor que vai abrindo caminhos, que leva você a romper, mas o jejum é o segundo motor. Vai dar a você mais velocidade, vai dar a você mais rompimento. Eu creio nisso. Amém? Só que o jejum também vai trazer um outro trabalhar de Deus. Ele vai trazer também uma libertação para a sua vida. Porque quando você se aproxima de Deus, não tem como você ser igual. Você é outra pessoa. Amém? A pessoa que se aproxima de Deus, o próprio Espírito Santo, a presença de Deus, vai transformando a vida dela. Vai aumentando, sabe, a comunhão dela com a palavra, vai aumentando a comunhão dela com Deus. É maravilhoso, é incrível o jejum. E hoje eu quero trazer duas palavras para você, que inclusive eu trouxe a ministração completa sobre os bloqueios que impedem o crescimento. Bloqueios que precisam ser removidos para que você cresça. Eu falei hoje no culto que eu ministrei, hoje pela manhã, não sei se você viu a palavra, se você esteve presente, seja no presencial, seja no online, mas essa palavra mexeu muito comigo. E eu quero compartilhar 2 coisas apenas de toda aquela mensagem, 2 coisas eu quero salientar aqui para você, e se você não assistiu, eu quero convidar você a assistir, porque vai ser bênção na sua vida. Existe pelo menos 2 bloqueios ao crescimento que eu quero falar com você hoje. 2 bloqueios ao crescimento. O primeiro deles é estar num lugar que você não foi chamado para estar. Eu sei que as pessoas dizem que você pode se meter em qualquer lugar e que Deus vai abençoar. Não. Deus vai abençoar no lugar da promessa. Ele vai te abençoar aonde Ele lhe colocou. E nós temos que aquietar o nosso coração onde Deus nos colocou. E entender que também as mudanças fazem parte do plano divino. Não é todo mundo que Deus chamou para estar fixo num lugar. Tem pessoas que Deus chamou para se movimentarem. A Bíblia nos diz, em Mateus 10,14, preste atenção, e Ele ensinou aos seus discípulos, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Jesus não foi aonde Ele era solicitado. Jesus sempre foi aonde Ele era desejado. Nós temos que ir aonde há propósito, porque onde não há propósito, não tem por que você ir ou até mesmo permanecer. As coisas mudam e muitas vezes Deus muda o cenário, mas muda também as pessoas de lugar. Nós precisamos ser cuidadosos com o lugar onde semeamos nossas sementes de energia, amor, tempo e conhecimento. Você tem que saber aonde você está semeando. Porque podemos estar semeando num lugar errado. Podemos estar semeando onde já tem muita gente. Podemos estar semeando, sabe, aonde a concorrência é maior, ou semeando em um lugar que está sendo apenas cansaço, aonde está sendo apenas fadiga para você. Então nós temos que ser muito pontuais e direcionais ao propósito de Deus. Se nós, sabe, nos enganarmos de estar num lugar que Deus não nos chamou para estar, não cumpriremos o nosso propósito.
Então, eu preciso trabalhar no lugar que Deus quer que eu trabalhe, eu preciso morar onde Deus quer que eu more, eu preciso investir meu tempo, meus recursos aonde Deus quer que eu esteja. Caso contrário, vai ser apenas cansaço. Vai ser apenas cansaço, vai ser perda de sementes e não é o que Deus tem para a nossa vida. É por isso que Jesus disse, se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Olha o que Deus estava dizendo aqui. Olha o que Jesus falou para nós. Ele estava dizendo, se você ver que não há propósito de você estar ali naquele lugar, sai daquele lugar. Porque o lugar que nós precisamos estar tem que ser um lugar de propósito, certo? Tem que ser um lugar de propósito. A gente tem que entender, aqui há um propósito para eu estar, aqui há um propósito de eu permanecer e aqui eu vou ficar e ponto final. Se você vê que você não está rendendo num lugar, ou que você está, sabe, num lugar onde as suas forças estão sendo arrancadas de você, meu conselho é que você recalcule a rota. Peça ao Espírito Santo para atualizar você do plano dele, para que ele coloque paz no seu coração. Porque há momentos da nossa vida que Deus vai colocar paz no nosso coração para permanecer onde está. Agora, tem momentos que ele vai dizer, ei, você está muito quietinho aí, você está muito devagar aonde está, eu preciso fazer uma mexida na tua vida, eu preciso movimentar a tua vida. E a gente precisa estar muito atento aos sinais de Deus, sabe? As movimentações de Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha, sabe? Do lugar que Deus vai te levar ou para aquilo que Deus vai mostrar para você. Você tem que ter um coração livre em Deus. Você tem que ter um coração livre em Deus, você tem que ter um coração tranquilo em Deus para você poder viver o extraordinário do Senhor na sua vida. A segunda coisa que eu queria falar para vocês, que inclusive eu ministrei sobre isso hoje, eu ministrei hoje no culto da igreja, segurar o seu dom é talvez um dos piores pecados e erros que você pode cometer. Seu propósito forçará seus dons a florescer. Eu vejo muitas pessoas que, por medo dos homens, por receio, acabam segurando e até mesmo enterrando seus dons e seus talentos. O apóstolo Paulo, ele falou para Timóteo, por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Há dons que Deus colocou na nossa vida. Eu sou continuista, eu acredito nos dons espirituais, eu acredito no derramamento do Espírito Santo, eu acredito em revelações, eu acredito em palavra profética, eu acredito em batismo no Espírito Santo e eu acredito que Deus deu dons aos homens, Deus deu dons, Deus deu capacidades, Deus deu talentos para os homens e nós não podemos, sabe, simplesmente ignorar o que nós recebemos de Deus. Tem muita gente que em nome de eu posso dizer, de um conforto, em nome de um conforto, acaba ignorando a realidade dos dons espirituais. Acaba ignorando o que Deus entregou para ela. O que Deus entregou para ela. Quando você está no teu propósito, os dons, eles vão querer florescer, porque Deus te deu algo para florescer. Quem é que só guarda semente? Deus não quer que você guarde sementes. Deus quer que você, sabe, use seu pleno potencial. Use aquilo que Deus te deu, use aquilo que Deus te entregou. Você tem que aprender a ser cirúrgico nisso. E mais, há pessoas que estão segurando seus dons espirituais com receio da crítica, com receio do que vão pensar, com receio do que vão falar. Você tem que ser uma pessoa, sabe, eu posso dizer, bem calibrada, uma pessoa que saiba se mover, sabe, com cuidado. Isso é uma coisa. Agora, você deixar de colocar os teus dons para fora, deixar de colocar para fora aquilo que Deus te deu, por causa que os outros não vão aceitar,
ou porque você vai ser rechaçado ou rejeitado, é talvez um dos piores erros que você pode cometer. Por isso, seu propósito, ele forçará seus dons a florescer. Porque você só vai ir para frente, escute isso, você só vai ir para frente no seu propósito, se você despertar os dons que você recebeu da parte de Deus. Você tem que deixar eles florescer. Você tem que deixar eles crescer. Você tem que deixar com que os teus dons eles manifestem. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero declarar o Salmo 91 e quero convidar você a conhecer nossos devocionais, Café com Jesus, os 2 devocionais juntos, dá mais de 700 orações. Se você ainda não adquiriu nossos devocionais, vá até o meu site www.vinicius17.com.br e adquira nossos devocionais. E você que é meu aluno na Academia Kindle, amanhã nós vamos começar um novo capítulo dentro do nosso módulo de treinamento profético, que é imperdível, certo? Eu creio, eu me preparei inclusive, tá? Eu sei que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E você que não é meu aluno na Academia Kindle Global, vem se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição ou diretamente no meu site www.vinicius17.com.br. Se torne nosso aluno, vamos caminhar juntos, ainda mais se você tem um chamado de Deus, se você tem carrega um dom de Deus, vem se tornar nosso aluno, tá bom? Salmos 91, do 1 em diante, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Pega aí a sua planilha de oração, tá? E nós vamos apresentar a Deus. Eu estou muito feliz, tem muita gente, mas olha, algum milhar aí de pessoas do exterior que está nos acompanhando. E eu quero agradecer a Deus por cada pessoa que tem compartilhado essas orações, né? Principalmente pessoas que estão sempre aqui conosco, compartilhando, mandando a oração, sabe? Que Deus abençoe a tua vida, porque você, fazendo isso, você está sendo generoso ao compartilhar. Tem muita gente próxima que precisa de uma palavra, está precisando de uma direção exatamente a que muitas vezes é falada na oração. Amém? Então, eu quero aqui parabenizar a cada irmão, a cada irmã que tem compartilhado as orações em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Eu quero orar agora, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está nesse projeto de oração junto conosco. Essa pessoa que está crendo, ó Deus, que Tu és Deus, Deus de milagres, Deus que opera o sobrenatural, Deus que cura, Deus que salva. No nome de Jesus eu quero orar, Pai, por essas 7 áreas
e profetizar a vida extraordinária no nome de Jesus. Queremos viver a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. E eu oro, Senhor, hoje em especial, para que todo aquele que tem um dom de Deus, que deixe de segurá-lo, mas que ele comece a deixar florescer esse dom, essa capacidade, esse talento, essa habilidade que Deus deu. Espírito Santo, a mesma oração que Paulo fez, a mesma declaração que Paulo fez, eu faço nesse momento. Que eles despertem os dons, que eles despertem o que Deus deu a eles, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Nós cremos que Jesus Cristo cura e declaramos saúde, saúde completa e total à vida dessa pessoa. Também profetizo que essa semana, Pai, será uma semana de provisão, uma semana de recursos abundantes, uma semana, Senhor, onde contas serão pagas, responsabilidades serão colocadas em dia, em ordem, porque a tua mão de poder, a tua mão que provê, a tua mão que realiza milagres, está liberando milagres nesse momento. Derrama da tua graça, da tua Shekinah, do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está aqui no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo do vivo Deus, libera do teu poder, libera da tua graça sobre a vida de cada pessoa. No nome de Jesus Cristo, visita teus filhos e filhas. Visita teus filhos e filhas, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor, em nome de Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção, eu peço a tua intervenção, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Em uma só fé, diga assim comigo: eu recebo dessa graça abundante e da vida extraordinária por meio de Cristo Jesus. Amém e amém. Compartilhe essa oração, mande aí para o máximo de pessoas que você puder. Amém? Compartilhe, mande aí e que Deus te abençoe. E se você perdeu a palavra que eu trouxe hoje, que essa aqui foi só uma partezinha do que eu falei hoje à noite, assista. Você vai ver como Deus vai falar com você. Até mais e que Deus abençoe. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a proteção do nosso Deus sobre o teu ambiente de casa, de trabalho. Oramos para que nenhuma obra de inveja tenha poder sobre a tua vida, tenha poder sobre a tua casa. Nós impedimos, em nome de Jesus Cristo, todo tipo de ação maligna vindo de invejosos contra a tua família. Invejosos, perseguições, maldades no teu trabalho, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Toda palavra lançada contra ti, lançada contra a tua família, contra a felicidade de vocês, tudo aquilo que foi lançado pelo mal para destruir, para causar acidentes, nós repreendemos no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que toda inveja contra a tua família seja desfeita agora. Que todos os olhos acusadores, olhos invejosos contra ti, contra a tua casa, que todo mal seja quebrado, todo mal seja desfeito, todo mal seja cancelado, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Nós declaramos que a inveja não tem efeito sobre a tua casa, a inveja não tem efeito sobre teus sonhos, a inveja não tem efeito sobre os teus projetos, e oramos em nome de Jesus, para que você seja bem-sucedido, que você prospere cada vez mais, cresça cada vez mais, avance cada vez mais, que a tua família fique cada vez mais linda, que você fique cada vez mais saudável, que Deus
opere e libere favor diante dele e diante dos homens, sobre ti e sobre tudo que está ligado a você, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, acampa teus anjos ao redor dessa casa e proteja de toda a maldade, proteja de toda a inveja, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Quando eu encerrei a oração da manhã hoje, o Senhor me disse, foi muito claro comigo, que eu precisava fazer a oração da noite, repreendendo a obra de inveja, repreendendo toda a inveja contra teu ambiente, contra o teu trabalho, contra os teus sonhos, e eu creio no poder da oração. E eu creio também quando o Espírito Santo, ele nos dá direções específicas. O Espírito Santo nos dá direções específicas. Por isso, no final aqui dessa oração, eu vou levantar mais um grande clamor, quebrando completamente toda obra de inveja, orando também para que o Senhor te guarde e que você tenha discernimento para discernir as pessoas invejosas, as pessoas que querem o seu mal, as pessoas que de alguma maneira querem perturbar o seu caminho. Então, nós vamos fazer um ato profético nessa oração. Amém? No final dessa oração, nós vamos fazer um ato profético. Eu quero pedir a você, desde já, que você compartilhe essa oração e com 7 pessoas. Você vai mandar essa oração para 7 casas. 7 casas, representando famílias. Amém? Então, mande aí para 7 famílias distintas essa oração. Porque no final nós vamos fazer um ato profético juntos, em nome de Jesus. Um ato de fé. Nós vamos orar em concordância. Amém? Em nome de Jesus. Então, fica aí até o fim. Em nome de Jesus. Também quero lhe convidar, porque amanhã eu vou começar um propósito de 14 dias. E esse propósito de 14 dias vai ser um propósito para repreender toda a injustiça e orar também para que a maldade saia do teu caminho, a maldade saia do caminho da tua família. Nós sabemos que existe muita maldade aqui nesse mundo. E se não é Deus nos proteger, em um detalhe, nesses 14 dias, eu vou fazer 7 mais 7. Eu vou ficar nos 14 dias num propósito de jejum. Os 14 dias eu vou ficar num propósito de jejum. Tem uma coisa que eu amo muito, sabe? Eu sou apaixonado por pão caseiro. Né? Minha sogra faz, minha mãe faz pão caseiro. Gosto muito de pão. E nesses 14 dias eu vou abrir mão do pão. É um propósito que eu estou fazendo diante de Deus. E eu quero convidar você, inclusive, que está aí, se você tiver saúde, puder fazer. Se não, fique em paz, que eu estarei nesse propósito de 14 dias. Estarei em jejum e estarei em oração. Eu quero chamar e convocar todos vocês. Nós vamos orar contra a injustiça. Nós vamos orar contra a maldade. Se você pudesse abrir os teus olhos espirituais por um instante e saísse, sabe, um dia de casa com os olhos espirituais abertos, você iria se impressionar com as coisas que existem de maldade aqui nesse mundo e o que está por trás. O que está por trás? Sabe, a maldade no coração, a maldade nas palavras, a maldade nos comentários, a maldade até mesmo nos relacionamentos, nas conexões. Você ficaria impressionado se Deus abrisse a tua visão espiritual, sabe, por um dia, que você saísse de casa e fosse, sabe, na padaria, na farmácia, no trabalho, na igreja, e você frequentasse esses lugares, você veria com seus olhos o que está por trás de muitas pessoas, não de todos, é claro. Na verdade, tem muita gente boa, tem muita gente querida demais, tem muita gente de bom coração, mas tem gente que é usada pelo mal.
Tem gente que o inimigo usa ela para atingir você. Então abra teus olhos, abra os teus olhos. Amém? Então eu convoco você para amanhã começar esse propósito comigo às 6 horas da manhã. Nós vamos fazer 7 dias mais 7, 14 dias. Vamos fazer 14 dias para que o Senhor faça justiça, para que o Senhor faça justiça, para que o Senhor opere justiça. Amém? Glória a Deus. Olha essa palavra que eu preparei para você. Antes disso, eu quero dar um testemunho aqui. O testemunho da Graça Serra é o nome dela. E ela escreveu assim: meu nome é Graça Serra, eu fiz um exame de ultrassom e foi detectado um cálculo de 0,4 centímetro no único rim que tenho, o direito. Eu só tenho um rim. O médico me passou um remédio, mas ao fazer um novo exame a pedra já estava com 6 milímetros. Ele então disse que eu precisaria passar por um procedimento de litotripsia e cheguei até a agendar. Foi então que comecei a acompanhar as lives de 7 dias para problemas de saúde e entrei em oração de joelhos todos os dias com fé e confiança no Senhor. Fiz mais um exame e, para a glória de Deus, deu negativo, a pedra desapareceu. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Uma pedra de 6 milímetros. 7 dias de oração. Olha o que Deus fez. Deus faz muito além do que nós pedimos, muito além do que nós imaginamos. E eu convido você a crer que Deus fará coisas grandes. E quando Deus me tocou de fazer esse propósito amanhã, de começar esse propósito, eu vi muitas coisas nos últimos dias relacionado à maldade, relacionado à injustiça, pessoas inclusive me mandando mensagens, situações que elas têm vivido. E Deus me tocou, é tempo de orar contra a injustiça. Amém? É tempo de orar contra a injustiça, porque às vezes você está pagando um preço de algo que você não tem culpa. É que nem quando as pessoas juntam a gente num balaio, sabe? E diz, não, ninguém presta. Não, mas você presta. Teu filho presta. Teu marido presta. Mas as pessoas fazem isso, elas colocam tudo dentro de uma coisa e dizem, não, ninguém presta. Não, tem muita gente que presta. Tem muita gente boa, tem muita gente querida demais, tem muita gente que é confiável, tem muita gente que é uma bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que está em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Eu quero meditar com você do verso, deixa eu pegar aqui essa passagem, do verso 1 em diante. Esse texto fala da pesca maravilhosa, Preste atenção nesse texto, é maravilhoso em nome de Jesus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse, afaste-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Que palavra maravilhosa essa. Essa palavra fala que Pedro e os seus companheiros, ou funcionários, amigos, e eles faziam da pesca o seu trabalho, não era um simples esporte para eles, era trabalho. E a Bíblia diz que eles passaram a noite inteira tentando pescar, e a pesca foi ruim, não pescaram nada, o mar não dava para peixe. Então eles retornaram
para a margem e todo pescador lava as redes quando chega da pesca e organiza para a próxima pesca. Então Jesus apareceu ali na beira da praia e com ele uma grande multidão. Eu fico imaginando aquele cenário, Jesus pregando, as pessoas ouvindo, as crianças ouvindo, todo aquele cenário. E Pedro ali lavando as redes. E enquanto lavava, ele observava a pregação de Jesus, ele via tudo o que estava acontecendo e de repente Jesus, ele para de pregar e chega próximo ao barco de Pedro e diz assim: vamos voltar para alto mar, porque vocês vão pescar de novo. E Pedro disse: Senhor, nós acabamos de chegar e pescamos a noite inteira e não foi bom, não foi legal, Jesus. Não pescamos nada, o mar não está para peixe. E você sabe, você pode pescar durante o dia e pegar muito peixe, mas não como à noite. Então era tudo o contrário. E Jesus disse a Pedro: vamos voltar. E Pedro disse: Senhor, como és tu que está falando, então nós iremos voltar. E eu fico imaginando Pedro dizendo aos seus companheiros: gente, vamos voltar para a água, porque nós temos uma palavra dele. Interessante aqui que Pedro obedeceu e tiveram uma pesca maravilhosa, talvez a maior pesca que Pedro viu na vida. E isso foi incrível. A Bíblia diz que ele se ajoelhou, ele reconheceu Jesus e sabe o que me chama a atenção? Que na força do braço, barcos vazios. Na força do braço, os barcos vazios. A pesca não foi frutífera, os negócios não foram bens. Talvez seja como muitas pessoas, que na força do braço a coisa não está indo. E você cada vez se esforça mais, e você tenta mais, e você melhora mais, e você investe mais, e você já vai até a sua última energia, cada vez fazendo mais. Mas os resultados são cada vez menores. Quem está aqui nessa oração e se identifica com isso? Talvez a tua vida esteja como Pedro, o barco, seus funcionários, seus amigos. Na força do braço, os barcos estão vazios, mas na obediência, os barcos ficam cheios. Na obediência de Pedro, os barcos se encheram. Eu venho aqui para dar uma palavra de Deus para a tua vida. Está na hora de você parar de bater cabeça aí e começar a obedecer Jesus Cristo. Se você começar a obedecer Jesus Cristo, você vai experimentar barcos cheios. A prosperidade vai entrar, o favor vai entrar, a vida sobrenatural vai entrar, os homens vão começar a te favorecer, as coisas vão começar a mudar, porque o favor de Deus é atraído pela obediência. O favor de Deus é atraído pela obediência. É por isso que nós precisamos nos render ao que Deus quer, nos render ao propósito de Deus, nos render à vontade soberana do Senhor, nos render à vontade soberana do Senhor. E se nos rendermos à vontade soberana do Senhor, viveremos os melhores dias da nossa vida. Glória a Deus! Escreve aqui nos comentários: na força do braço, barcos vazios. Na obediência, barcos cheios. Glória a Deus! Glória a Deus! Essa é a palavra para a tua vida. Essa é a palavra de Deus para o teu futuro. Na sua obediência, barcos cheios. Com quantas pessoas estou falando aí? Que tem, sabe, Deus sabe do teu esforço. Deus sabe do teu trabalho. Talvez eu esteja falando com pessoas que são incansáveis. Pessoas que têm se dedicado. Pessoas que têm sido altas produtoras. Mas ao mesmo tempo, barcos vazios. Quanto mais você faz,
menos resultado. Antes você fazia as coisas até menos, de forma mais simples e tinha resultados maiores. E hoje você não tem tantos resultados assim. O que Deus está dizendo para você? Obediência, mais resultados. É isso que Deus está dizendo para você. Mais obediência, mais resultados. Na força do braço, barcos vazios. Na obediência, barcos cheios. Qual delas você vai escolher? Qual delas você vai escolher? Você vai escolher barco vazio ou barco cheio? O que você escolhe? Porque o barco cheio, o segredo para o barco cheio, escute essa palavra porque ela é profética para a tua vida. O segredo do barco cheio está na obediência. Amém? Por isso hoje você vai se mover em obediência. Eu lancei uma palavra no início aqui dessa oração. Nós vamos orar contra a inveja hoje. Amém? Nós vamos orar para que Deus proteja o teu ambiente. E cada pessoa que está aqui nessa oração vai mandar essa oração para 7 pessoas, 7 casas. Você vai mandar para 7 casas essa oração. Amém? E peça para eles para fazer essa oração. E peça também para compartilhar com outras 7 casas. Amanhã, 6 da manhã, nós vamos começar esse propósito. Porque eu entendo de Deus que tudo que o Senhor tem nos direcionado tem um propósito. Tudo que Deus tem nos direcionado tem um porquê. Tem um porquê. Cada oração, cada propósito aqui. É que nem essa semana o Senhor me tocou para orar pelo ambiente. Agora os próximos 14 dias, 7 mais 7, Deus me tocou de orar contra a injustiça. E eu vou dizer uma coisa para você, quando a injustiça ela é visitada pela justiça de Deus, tem restituição. Então, portas que foram roubadas de você, recursos que foram roubados, oportunidades que foram roubados, dinheiro que simplesmente de forma injusta foi tirado de você, vai ter restituição. Você crê nessa palavra? Quantos de vocês precisam dessa palavra? Então, você vai assumir um compromisso não comigo, mas um compromisso com Deus, de compartilhar com 7 pessoas, de amanhã, às 6 da manhã, estar aqui junto comigo, em oração, com a graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91. Eu também ministrei hoje em Santa Maria. Logo estou retornando para São Paulo. Orem por mim, certo? Foi um prazer ter servido na igreja aqui. Espero que você não tenha perdido essa palavra, porque ela foi muito profética, foi muito poderosa. E eu também quero agradecer a todos os meus parceiros que têm nos ajudado com os nossos programas de televisão. Juntos, nós temos levado a palavra de Deus a milhares e talvez a milhões de pessoas. De segunda a sexta, eu estou na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã, e todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. E se você quiser ser um parceiro do nosso ministério, desde já, meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Se você quer ser um parceiro, lá no meu site tem as formas de você fazer isso. E se você tiver dúvidas, entre em contato com a minha equipe e eles vão dar todo o auxílio que você precisa. Também nós temos uma escola chamada Academia Kindle Global, onde eu estou ensinando toda semana a como eles andarem no profético. Se você quer andar no profético conosco, eu convido você a se tornar aluno da Academia Kindle. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site, tá bom? Salmos 91, eu quero declarar esse salmo que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Vamos orar e eu gostaria de fazer um ato profético com vocês agora. Nós vamos fazer duas orações. A primeira você vai repetir comigo e a segunda deixa que eu faço, ok? Então, na primeira oração, você vai dizer assim, levante a palma das suas mãos para cima e diga assim comigo, Senhor Jesus Cristo, eu declaro que nenhuma inveja, nenhuma palavra maldita, nenhuma ação de um invejoso contra mim e contra a minha casa tem poder. Eu declaro que eu estou protegido pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Minha casa está protegida. Tudo que eu estou fazendo nesse momento está protegido, está guardado, está livre do mal. Eu declaro, no nome de Jesus, que nenhum tipo de influência, nenhum tipo de ação tem poder sobre mim e sobre a minha casa. A arma forjada está quebrada. O Senhor me protege. O Senhor acampa os teus anjos poderosos ao meu redor, porque eu temo o teu nome. Eu temo a tua palavra. O sangue de Jesus está guardando também o meu trabalho. Eu creio nisso, em o nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por você agora. Senhor Deus e Pai, eu oro para que haja uma proteção sobrenatural sobre a vida dessa pessoa. Proteja ela, sua casa, sua família e tudo que diz respeito a ela. Nós proibimos o espírito de inveja, a ação maligna, a ação contrária de ter poder sobre a vida dela e sobre a sua família. E nós declaramos o nome de Jesus, que o ambiente dela está protegido pela presença e pela glória de Deus. Nenhum mal prosperará contra ela e contra a família dela. Estão abençoados, estão protegidos, estão livres do mal. E todo tipo de ação maligna que estiver em trânsito contra essa pessoa está por terra agora. Senhor, abençoe essa vida e a sua casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. Você crê? Você crê nisso? Então eu declaro a paz sobre ti e sobre a tua casa, a cura sobre ti, a prosperidade sobre ti, a vida de Deus sobre ti. Amanhã, 6 da manhã, nós estaremos juntos aqui em oração, se Deus quiser. 14 dias de propósito, oração e jejum, chaves mestras para o impossível. Eu creio nisso e vou caminhar debaixo dessa palavra. No nome de Jesus, te convido a estar comigo amanhã, 6 da manhã aqui. Deus te abençoe e Deus te guarde. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, Pai, no nome de Jesus Cristo, um avanço sobrenatural na vida dessa pessoa e da sua família. Oramos para que o Senhor traga um fortalecimento a essa pessoa, Deus, que tem enfrentado lutas, que tem passado por vales, que tem enfrentado injustiça e maldade. Que o Senhor possa levantar os caídos, levantar os desanimados. Eu oro, Senhor, por pessoas que precisam de uma força especial, pessoas com depressão, angustiadas, tristes, ou até mesmo que perderam um ente querido. Que a unção de Deus fortalecedora toque em cada pessoa. Toque-os, Jesus, com o teu poder agora. Toque-os com o teu favor, Senhor. Eu oro também nesse momento para que toda injustiça seja visitada pela justiça de Deus. Senhor, nós liberamos a palavra justiça sobre todas as portas da nossa vida.
Tudo aquilo, Senhor, que deveria chegar a nós e que por causa de uma injustiça não chegou, ou que o inimigo tentou tirar do nosso caminho usando pessoas, nós oramos, Pai, para que haja uma intervenção neste momento. Quebramos também o poder da maldade, o poder da inveja, o poder das palavras contrárias, toda palavra de morte, toda palavra de perda, toda palavra de inveja lançada contra nós e nossa casa, rejeitamos ela no mundo espiritual e declaramos: tudo vai dar certo, porque Jesus está na nossa vida. Entraremos por portas de promoção, sentaremos nas mesas que o Senhor está preparando, mesas de honra, mesas de favor extraordinário, porque a mão dele está sobre nós. Eu oro também por toda pessoa, Pai, que está pedindo uma provisão especial do Senhor, todo empreendedor, empreendedora, Pai, que está pedindo ao Senhor uma provisão especial nas suas finanças, na sua empresa. Eu apresento diante de Ti, Pai, e eu peço a bênção do Senhor. Que a bênção do Senhor seja liberada. Que a bênção do Senhor movimente as coisas na vida dessa pessoa. Eu oro também por esse trabalhador, essa trabalhadora, Pai, que vê os seus compromissos e não está conseguindo ver uma maneira, Senhor, de cumprir com a sua palavra. Não está conseguindo, Senhor, cumprir os seus compromissos que fez. Eu oro para que o Senhor envie uma bênção especial para essa pessoa e ajude-a, Pai, em o nome de Jesus. E também te pedimos uma sabedoria especial para resolver problemas, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, fala conosco, Pai, porque estamos posicionados para ouvir a Tua voz. Graças, Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que alegria estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra profética ao teu coração. Estamos hoje no 5º dia do nosso propósito. E você agora vai liberar aquela frase profética aqui nessa oração. Escreve aí: estou firme. Escreva com toda a fé que você tem: estou firme, em nome de Jesus Cristo. Amém? O diabo não vai tirar você do propósito. O desânimo, o cansaço, nada. Você está firme e você vai até o fim desse propósito, porque nós cremos no que está escrito na palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Há momentos na nossa vida que a gente tem que buscar, não de acordo com as circunstâncias que estão ao nosso redor, mas tem que buscar de coração, crendo, com fé, confiando em Deus, que Ele pode mudar qualquer circunstância. Então escreve aqui como um ato profético, aqui nessa oração, nós estamos fazendo isso na oração das 6 da manhã e das 18 horas. Libera essa palavra aqui e escreva: estou firme, em nome de Jesus. Amém? Você está firme? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero dar um testemunho que eu recebi da Gracilza. E o testemunho dela, ela escreveu assim: a paz de Deus. Eu fiz um ultrassom e foi detectado um cálculo no único rim que tenho, o rim direito. Levei o resultado ao médico e ele me receitou um remédio e eu tomei. Depois fiz outro exame e o cálculo estava maior. O médico então disse que eu teria que fazer um procedimento e até cheguei a agendar o procedimento. Mas ouvindo suas lives da campanha de 7 dias para problemas de saúde, peguei firme com fé, orando de joelhos todos os dias com confiança. Fiz um novo exame e o resultado deu negativo. Só tenho que agradecer a Deus pela vitória. Toda a honra e toda a glória a Jesus, Gracilza. Fico feliz pelo teu milagre e você que também está em busca de um milagre, creia, Deus pode tudo. Ele pode, Ele tem o poder, Ele tem todo, eu posso dizer, a maravilha para operar na sua vida. O diagnóstico era um, eu volto a dizer isso. Muitas vezes o diagnóstico, ele até está certo, está 100% certo, mas Deus, Ele muda a realidade. Ele pode transformar a condição humana. Você crê nisso? Que Ele é Deus de milagres? Que Ele é Deus de maravilhas? Eu creio. E Deus me deu uma palavra, eu creio que essa palavra é um alerta até para você. E antes de compartilhar essa palavra, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. Se não é inscrito no canal, vamos caminhar juntos. Inscreva-se no canal agora. E se você não ativou
O sininho, tem um sininho aí, ative as notificações. Clica no sininho e ativa as notificações para toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube mande um aviso para você não perder nenhuma oração. Amém? Então, é fundamental isso. Se não está ativado o sininho aí no seu YouTube, ativa para você não perder mais nenhuma oração, nenhuma palavra profética aqui. O Salmos capítulo 3, verso 4 diz: Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Temos certeza de que as respostas de Deus vêm até nós, mas a gente não enxerga às vezes. E por quê? Porque não estamos esperando a resposta de Deus. Esperamos a resposta de quem nos prometeu o emprego. Esperamos a resposta daquele que disse que vai nos pagar. Esperamos a resposta até mesmo de alguém que prometeu nos ajudar, que prometeu lutar por nós. E às vezes as respostas não vêm, porque você não está olhando para o lugar certo. A Bíblia diz que a resposta vem do alto monte. A resposta vem do Senhor. Por isso que no Salmo 121, a Bíblia diz: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Às vezes não tem ninguém aqui nessa terra para defender você. Às vezes não tem ninguém aqui nessa terra para dar cara a tapa em teu favor. Mas então você levanta os olhos para os montes. Você levanta os olhos para Deus. Ele é o único que pode, se colocar na sua frente e lutar essa batalha que você não está achando uma maneira de vencer. Deus pode. É por isso que nós temos aqui que além do natural, além dos limites, além das respostas aguardadas, existe um Deus que pode intervir. Existe um Deus que pode mudar tudo da noite para o dia. Ele é Deus. Ele é Deus. Mesmo que agora esteja feia a situação, Deus pode mudar, porque Ele é poderoso para realizar isso. Amém? E eu quero que você preste atenção em algumas coisas. Eu creio que a resposta de Deus para você. Primeiro, interesse inadequado sinaliza o coração de um destruidor. Eu vou repetir. Interesse inadequado sinaliza o coração de um destruidor. Por que a pessoa quer saber quanto que você ganha? Por que a pessoa quer saber o que você comprou? Por que a pessoa quer saber dos seus segredos? Por que ela quer ouvir as senhas, as suas senhas? Eu entendo uma coisa, a privacidade, ela tem que ser protegida. E todo aquele que quer descobrir a privacidade de outra pessoa, que está procurando, achar uma falha, que está procurando achar um erro, essa pessoa é um destruidor. Mas você não vê essa pessoa como um destruidor. Mas você já parou para pensar que pessoas que estão tentando lhe sondar, essas pessoas estão, na verdade, sendo reveladas por Deus? Exatamente. Um interesse inadequado sinaliza o coração de um destruidor. Então, Deus está mostrando para você, mas você só pensa que a pessoa é um pouco passada. Você só pensa que ela gosta de fofoca. E, na verdade, ela está revelando um traço do caráter dela, que ela não é confiável. Então, o interesse inadequado sinaliza o coração de um destruidor. Tenha cuidado com pessoas que sondam você. Tenha cuidado com pessoas que querem saber demais. Querem saber o faturamento da tua empresa. Pessoas que querem ir além, Elas querem descobrir alguma coisa. Aparentemente é só alguém que gosta de fofoca, mas pode ser mais do que isso. Pode ser uma pessoa que quer a sua vida. Pode ser uma pessoa que está procurando uma maneira de puxar o seu tapete e lhe quebrar. Então tenha cuidado, porque quando nós oramos pedindo respostas a Deus, as respostas vêm. Mas se a gente não prestar atenção que essas respostas, elas podem estar disfarçadas de uma sutileza.
nós podemos perder a revelação de Deus. E geralmente as pessoas dizem assim, a máscara caiu, Deus me mostrou. Mas mostrou depois de ter perdido um monte com aquela pessoa. Deus quer revelar antes das coisas acontecerem. Sabe, tem coisas, eu costumo pedir perdão a Deus e também buscar me perdoar de algumas coisas. Como assim? Às vezes nós tomamos decisões erradas. E sabe o que me dói mais? É quando Deus avisa. E a gente diz assim, Deus avisou, mas não deve ser, sabe? Não deve ser tão ruim isso. Mas às vezes é muito ruim. E a gente vai passando por cima. É que nem quando você está com o GPS ligado no carro, você está numa viagem e o GPS ele avisa você de um perigo à frente ou de um buraco. E você pensa, não, é só um buraquinho. E às vezes é uma cratera. Pode quebrar um aro, pode furar o pneu, pode trazer atraso para você, pode trazer prejuízo. Ou é uma outra coisa no seu caminho. Você não diminui a velocidade. Quando nós somos avisados de algo, nós temos que diminuir a velocidade. E agora eu quero chamar aqui os maridos. Eu quero chamar os maridos e quero chamar as esposas também. Muitas vezes, a tua esposa, marido, diz assim para você, cuidado com tal pessoa. Aí você ignora. Você passa por cima. Você diz, não, isso é bobagem. Daqui a pouco, você se engana, você tem uma perda. Ou, sabe, uma coisa ruim acontece. Tudo foi avisado para você. Tudo foi avisado para você. Deus avisou tudo. Deus revelou antes de acontecer. E você não percebeu o que Deus avisou você. Então, preste bem atenção no que Deus está falando. Preste bem atenção no que o Espírito Santo está mostrando para você. E igualmente acontece com as mulheres. O marido avisa, cuidado com essa sua amizade, não conversa muito, não dá muito acesso. E depois o que acontece? Quando viu, a pessoa já arrancou um monte de dinheiro de você, a pessoa já lhe meteu numa confusão, numa intriga, num problema, que você diz assim, puxa, mas eu não tenho culpa de nada. Mas você foi avisado. Quando nós somos avisados e mesmo assim ultrapassamos os limites, mesmo assim ignoramos os avisos, nós temos perdas em nosso caminho. Nós temos perdas em nosso caminho, nós temos desgaste. E sabe o que é pior? Tem problemas que a gente entra que não consegue resolver da noite para o dia. Eles levam às vezes até anos para serem resolvidos. Tem um ensino que eu lembro sempre, é que um dia de indecisão pode trazer 365 dias de dor de cabeça. Uma decisão mal tomada, só uma, pode levar anos para ser corrigida. Então tudo na vida da gente precisa ser muito bem decidido. Tudo na vida da gente tem que ser pensado, tem que ser orado. Nós não podemos caminhar aqui nessa vida pensando que podemos resolver as coisas tudo de forma rápida e sem pensar, e sem orar, sem consultar a Deus, porque isso vai trazer prejuízo para a gente. Isso vai trazer perda. Isso pode trazer dor. E sabe o que é pior? Tem decisões que você toma que acabam machucando a tua família. Decisões que você toma que pode, por meio daquela decisão, entrar um trauma no coração do teu marido, no coração da tua esposa, no coração dos teus filhos. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, puxa, eu quebrei financeiramente, mas o pior não foi a quebra. O pior foi a minha mulher que não conseguiu mais se levantar disso. Ela tinha uma vida, nós tínhamos uma paz, nós tínhamos uma vida financeira estável, mas ela não aceitou isso e hoje emocionalmente está quebrada. Então tem situações que a gente se mete, tem problemas que a gente se envolve,
que não se trata só de você perder um dinheiro, se trata das pessoas que são feridas a partir daquilo. As pessoas que são feridas. E um detalhe, é muito importante isso falar para os homens, porque isso mexe. Sabe que o homem não sente muito algumas pancadas da vida, mas a mulher sente mais. Então, quando acontece qualquer problema, eu durante a minha vida, eu experimentei várias vezes isso. Sabe, às vezes as pessoas, elas usam de má fé contra você e lhe machucam. Eu, como homem, me machuca. Mas, sabe, no outro dia eu já estou bem e eu estou firme no meu propósito, eu estou focado em coisas melhores. Mas eu vi que a minha esposa já não se recuperou algumas vezes tão rápido quanto eu. Eu, assim, 24 horas estava em paz e pronto para mais um desafio. Ela já não. E tem gente que chega para mim e diz a mesma coisa. Olha, eu me recuperei dessa traição. Mas ela já está há 10 anos assim. Ela não conseguiu perdoar o irmão, ela não conseguiu perdoar o pai. E aí? É por isso que na vida da gente, nós temos que pensar 2, 3 vezes antes de tomar uma decisão de cabeça quente. Precisamos sempre orar ao Espírito Santo e pedir ao Espírito Santo qual que é o melhor caminho. Eu quero que você entenda, Deus sabe o melhor caminho. Sempre, gente. Deus sabe o melhor caminho, Deus sabe a solução para tudo. A solução de todas as coisas, Deus sabe. Deus sabe como sair de uma situação. Deus sabe como você vencer. E esse prejuízo pode representar algo financeiro para você. Mas para o seu marido ou para a sua mulher, isso pode representar outras coisas. Então, temos que entender que a nossa vida precisa estar muito bem alinhada com Deus, para que a perda, o prejuízo, não seja maior do que a gente pode pagar. Certo? Porque se tudo resolvesse com uma conversa, estava tudo certo. Mas tem problemas que não se resolve com uma conversa, que não se resolve com dinheiro. Tem problemas que são de alma, problemas profundos. Aí você diz assim, então qual é a solução para isso? Haver arrependimento da sua parte? Que a partir de hoje você vai tomar uma decisão de consultar mais a Deus, antes de fazer qualquer movimentação, antes de aceitar um relacionamento, uma amizade, um negócio, sabe? Você vai consultar mais a Deus, se posicionar para isso. E depois do arrependimento, você vai, daí para frente, você vai ser uma pessoa mais cuidadosa. E você vai andar no temor do Senhor, sabendo que o Senhor tem as respostas para a tua vida e que ouvir a Ele é o que vai garantir a paz, a tranquilidade, a prosperidade e o futuro teu, do teu marido e dos teus filhos. Segura essa palavra com uma palavra profética para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você que entrou agora na oração, já liberou a tua declaração profética aqui na oração? Escreve aí, estou firme. Escreve aí, estou firme. Diga isso aí para o mundo espiritual, estou firme. Libera aqui nos comentários, escreve, estou firme, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Nada vai abalar você. Nada vai tirar você desse propósito. Nada vai mexer com você. Você vai se manter firme nesse propósito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Também quero lhe convidar, domingo agora, nós vamos ter um grande culto às 9 horas da manhã. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu vou estar ministrando e no final eu quero fazer uma oração presencial e online contra toda injustiça e contra toda obra de maldade. Toda obra de maldade. Amém? Nós vamos levantar um grande clamor depois da minha ministração no domingo. E, claro, vou transmitir ao vivo também. Então, eu peço as suas orações. E se você
deseja ser um parceiro do nosso ministério e deseja nos ajudar com os nossos programas de televisão, nossos programas, eles são mantidos pelo nosso ministério e também pelos nossos parceiros. E se Deus falar ao seu coração de nos ajudar, que Deus te abençoe. Meu muito obrigado e que o Senhor derrame graça e favor sobre a tua vida. Amém? Você pode se tornar um parceiro indo até o meu site, www.vinicius17.com.br, e ali entrando em contato com a minha equipe ou pegando as informações para ser um parceiro. Eu também quero contar com as orações de todos vocês. Amém? Eu sei que é muitas vezes uma batalha, sabe? Você está num lugar de influência, como a televisão. Mas eu entendo que foi Deus que me colocou lá, existe um propósito de Deus e estou lutando com unhas e dentes para me manter firme o tempo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? É isso que eu quero. Eu quero viver o tempo que Deus tem para a minha vida dentro da televisão. E estou rendido a esse propósito até quando o Senhor quiser. Amém? E se você ainda não conhece esse livro aqui, Café com Jesus, ele é um devocional, uma palavra para cada dia. Esse livro aqui vai te abençoar muito. Esse livro aqui vai ser uma bênção na tua vida. Vai ser uma bênção para a tua casa, uma bênção para a tua família. Cada dia tem uma palavra para o teu dia e eu tenho recebido muitos testemunhos desse livro aqui. Então dê de presente para alguém, você mesmo, comece a fazer esse devocional, vai ser uma bênção. Você pode adquirir esse livro através do nosso site e também em muitas livrarias que estão aí pelo país, ok? Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Também quero pedir que você compartilhe, amém? Porque essa palavra precisa ser ouvida por pessoas que estão aqui e por pessoas que não estão nessa oração. De repente o Espírito Santo vai colocar no teu coração, você lembrou de alguém, enquanto eu estava ministrando, e você lembrou de alguém que quebrou, alguém que passou por uma situação difícil, alguém que não conseguiu se levantar de algo. Manda para essa pessoa, porque Deus preparou essa palavra para essa pessoa também. Amém? Seja agora um canal de Deus e semeie essa oração. Compartilhe nas tuas redes sociais, compartilhe nos grupos de WhatsApp, seja um abençoador. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar por você agora. Amém? Diga assim comigo: eu permito essa oração na minha casa. Diga assim: eu permito essa oração na minha casa, na minha vida. Senhor Jesus Cristo, eu apresento a vida dessa pessoa diante de Ti agora e eu peço, Pai, visita a injustiça. Visita a injustiça, seja no trabalho, seja na família. Visita a injustiça até mesmo, ó Deus, nessa sociedade. Visita a injustiça, Pai, aonde foi pedido, Senhor, algo para essa pessoa e ela emprestou, mas que agora não há mais nenhuma satisfação, Pai. Não há mais nada de integridade do outro lado. Nós te pedimos, faz justiça e traga restituição. Senhor, eu oro
para que toda pessoa que tem sido lesada, toda pessoa que tem sido enganada, toda pessoa, Pai, que tem sido difamada, toda pessoa que tem sido invejada, Senhor, que a bênção do Senhor venha sobre ela. Eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, inclusive por pessoas, Pai, que sofreram na mão de outras pessoas. Senhor, pessoas que sofreram, que foram roubadas, pessoas que foram saqueadas, eu oro para que essa pessoa tenha uma cura dentro dela e que uma força de Deus a levante, uma força de Deus a coloque de pé. No nome de Jesus Cristo eu oro para que a força do Senhor, a força do Espírito Santo de Deus, levante os caídos. Levante a alma daqueles que estão com sede de justiça. A tua palavra diz, Pai, bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Senhor, que a justiça do Senhor venha, toque, que essa pessoa receba a bem-aventurança, ela seja bem-sucedida, ela seja próspera, ela dê a volta por cima e que haja uma restauração em todos os sentidos na vida dela, Pai. No nome de Jesus, essa pessoa, Pai, essa pessoa que está enfrentando, Pai, a dor por um filho, a dor por uma filha, a dor, Senhor, por um ente querido. Senhor, toque e restaura. Em nome de Jesus eu te peço, toque e restaura. Libera do teu poder e do teu favor sobre a vida dessa pessoa e que seja quebrada agora a obra de maldade. Aonde houver uma atuação de demônios contra a vida dessa pessoa, trazendo atrasos, trazendo perdas, trazendo decepções, trazendo doenças, eu digo a todo mal, sai do caminho dessa pessoa, sai agora em nome de Jesus. E que venha tempos de refrigério, de honra, de promoção e de vida na vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, toque-os com o teu poder, Jesus, e com a tua graça. Amém e amém. Glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado com essa oração. E se você puder agora compartilhar com outra pessoa, seja uma bênção para alguém. Amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui com a graça de Deus e que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação em toda a tua casa. Até mais.